De 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Isso. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: a graça, ou melhor, vamos começar novamente para pronunciar correta a palavra. Diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem, para estes certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Bom, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele dizia assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava assim, agradecendo a Deus. Ele dizia, e graças a Deus, uma forma de agradecimento a Deus. Uma forma, uma maneira de se regozijar na presença de Deus. Ele dizia, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele estava agradecendo a Deus e reconhecendo que Deus é que estava fazendo ele e o seu povo sempre triunfar em Cristo. O que é triunfar? Triunfar é continuar. Triunfar é perseverar em Cristo. E o apóstolo Paulo aqui estava agradecido nas suas palavras, dizendo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia! Por meio de nós, sempre por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Quer dizer que por intermédio do apóstolo Paulo,
e os demais. E para que não dizer, por intermédio de nós hoje, por tão pouco que nós estamos fazendo para Deus, mas tem outros que estão fazendo mais. Tem outros que estão tendo a oportunidade, estão tendo tempo, estão tendo oportunidade, estão podendo fazer muito mais. E como diz aqui a palavra, o apóstolo Paulo dizendo, por meio de nós, se manifesta o cheiro do seu conhecimento. Por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia. Por intermédio da palavra de Deus que está sendo pregada. Por intermédio dos pregadores, os que estão anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, está sendo manifesto em todo lugar. O cheiro do seu conhecimento, o cheiro do conhecimento de Deus. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está comparando a palavra de Deus como um cheiro suave. Aleluia. Nós podemos observar, irmãos, fazer um exemplo assim como um perfume. Um perfume cheiroso, um perfume que tem um cheiro suave. Aonde esta pessoa chega, fica exalando o cheiro de um perfume suave, né, irmãos? Mas é só um exemplo. Mas aqui a palavra de Deus está comparando a palavra de Deus que está sendo anunciada, que está sendo pregada, como um cheiro suave na vida das pessoas, na vida daqueles que ouvem, daqueles que estão crendo na palavra, que estão acreditando na palavra, aqueles que dão ouvido para a palavra. Então este cheiro suave está exalando, está sendo manifesto em todo o lugar. Aleluia! Observe bem, irmãos. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E o verso 15 diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia! Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia! Isto quer dizer, irmãos, por intermédio, aqueles que levam a palavra de Deus, que anuncia o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus que está sendo anunciada, aqueles que estão levando a palavra de Deus, é como o bom cheiro. Aleluia! Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nos que se perdem. Para nós somos o bom cheiro de Cristo, para aqueles que se salvam e também para aqueles que se perdem. Mas, porém, diz a palavra de Deus. Diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte. Para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem,
para aqueles que não acreditam, é cheiro de morte. É cheiro de morte por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. Então, aqueles que estão ouvindo a palavra e rejeitam a palavra de Deus. Então quer dizer que eles ouviram. Ouviram, mas não creram, não acreditaram. Então isto vai se tornar um cheiro de morte para a vida deles. Mas sabemos que para aqueles que se salvam, aqueles que se perdem é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, para os que crêem na palavra, para os que aceitam, é um cheiro suave de vida para a vida. De vida para a vida. Mas para aqueles que se perdem, é um cheiro de morte. Cheiro de morte porque ouviram e não creram. E cheiro de vida para a vida daqueles que ouvem a palavra e creem. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e aceitam no seu coração. Crê na palavra de Deus. E diz mais a palavra. E para essa, o verso ainda, o verso 16, o finalzinho do verso 16. E para essas coisas, quem é idôneo? E o verso 17 diz assim, ó. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, irmãos, desde a época dos apóstolos, eles já falavam sobre os falsificadores da palavra de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós estamos vendo muitos e muitos falsificadores da palavra de Deus, que estão torcendo a palavra de Deus para lados errados. Estão pregando a palavra de Deus, torcendo ela para lados errados. Entendendo ela de forma errada. E até pregando para o povo, ensinando para as pessoas coisas erradas. São os falsificadores da palavra de Deus, como está falando aqui. Mas o apóstolo Paulo, então, ele dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Aleluia. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Amém. E é o que nós temos que ter, irmãos, em nossa vida. Sinceridade. Sinceridade em tudo aquilo que nós estamos falando, pregando, ensinando, falando com sinceridade, falando aquilo que nós estamos vivendo. Então isto é falar com sinceridade e não com falsidade.
Porque muitas pessoas, irmãos, né, neste mundo, eles pregam a palavra de Deus, mas eles sabem que eles não são aquilo que eles estão pregando. Eles sabem que não são aquilo. Eles sabem que estão errados. Mas eles estão pregando a palavra. Então, é os falsificadores. É os falsos, dizer mais claro, é os falsos profetas, né, irmãos? E diz a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo dizendo, ele dizendo, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Falamos com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Não é muito fácil, né, irmãos, para entender, né, a palavra. Mas com o Espírito Santo a gente entende, né, irmãos? Aleluia. Como de Deus, na presença de Deus. Então, estamos pregando, ensinando, com sinceridade, como homens de Deus, como servos de Deus e na presença de Deus. Então, sabemos que como homens de Deus, muitos podem até pregar, podem até ensinar, podem até falar, mas na presença de Deus nem todos. Mas aqui o apóstolo Paulo estava falando, dizendo que ele estava falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então sabemos, né, irmãos, que o pregador da palavra de Deus, ele é considerado assim pelas pessoas como um homem de Deus, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Todo aquele que está, né, levando a palavra, levando o evangelho, é considerado, né, como um profeta, como um ungido de Deus, um servo de Deus, um escolhido de Deus, um chamado de Deus. Mas nós temos que estar na presença de Deus também. Como diz aqui a palavra do Senhor. Então sabemos, irmãos, que é maravilhoso, né? Nós meditar na palavra do Senhor. Ver o que Deus está falando conosco. Aleluia. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando eu estou pregando, estou falando da palavra, estou lendo, pregando, falando. A palavra de Deus, ela serve para mim também. Tanto serve para os irmãos que estão ouvindo, como a palavra de Deus, ela serve para mim também. Para nossa edificação dia a dia. Para nós até mesmo, né, irmãos, fazer sempre assim um exame de consciência naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos ensinando, um exame de consciência, ver se realmente, né, irmãos, nós estamos procurando praticar mesmo a palavra. Sempre fazendo, né, irmãos, um exame de consciência na nossa vida. E assim isso serve para cada um, né, irmãos? Quando você pega a tua Bíblia, né, na tua casa e começa a meditar, começa a ler, né? Então ali você vai meditando e vai observando. Vai observando se a vida dos irmãos, né, estão realmente conforme o agrado do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que aquilo que nos ensina a nós viver na palavra, obedecer a palavra, é o que está aqui dentro. Tudo é o que está aqui. A palavra de Deus que está aqui, é ela que nós
ensina. E aí vai depender, né, irmãos, de nós procurar entendê-la. E claro, como tem os pregadores, né, que são escolhidos de Deus, né, já preparado até mesmo para pregar, para ensinar, né? Então, tudo isso também é muito importante, né, irmãos? Mas cada um, pessoalmente, como eu disse, quando está lendo a palavra, está meditando, ele mesmo vai, através do Espírito Santo, também procurar entender a palavra do Senhor. Ainda ontem, irmão, lá no meu serviço, eu estava comentando com um colega lá, a gente conversando um pouco das coisas de Deus, né? E eu estava dizendo para ele que quando eu era adolescente lá, eu tinha um desejo de pregar a palavra. E a gente já seguia sempre na igreja, junto com o pai e a mãe, né? Sempre na igreja ali, sempre ouvindo ali as pregações no culto, os pregadores pregando e tal. E eu tinha aquele desejo, eu era adolescente, tinha lá uns 13 anos, 14 anos de idade, 15 anos, por ali. E eu tinha aquele desejo, irmãos, de pregar a palavra. Mas eu, né, nunca tinha tido uma oportunidade na igreja assim. E no meu modo de entender assim, eu nem tinha capacidade assim, né, para pregar a palavra. Mas o desejo eu tinha. E naquela época, né, irmão, saía também um culto de jovens. Como eu era jovenzinho ali, né, adolescente, então eu sempre estava lá presente no culto de jovem e tal. Saía um culto de jovem, saía culto de criança e culto público, né? Todos. Então, irmão, naquele culto de jovem, o dirigente da juventude lá, ele começou a falar que ia começar a dar oportunidade para os jovens ali, para cada um passar na frente, dar uma saudação, fazer uma oração, cantar um hino, um louvor e assim por diante. Falar alguma coisa, né? Essa pessoa sentisse de falar. E eu tinha aquele desejo, irmãos. Aí eu lembro que eu lá na lavoura, trabalhando lá no interior, né, quando eu estava sozinho lá na lavoura, naquele desejo que eu tinha de pregar, eu comecei a pregar a palavra sozinho. Sozinho lá na lavoura. Mas isso é bem baixinho, sabe? Mais em pensamento, assim, né? Eu comecei pregando a palavra. Pelo desejo que eu tinha. Mas isso já era algo de Deus mesmo, né, irmãos, na minha vida, né? E ali eu comecei pregando, falando as coisas de Deus. Então daí, irmãos, a primeira vez que eu tive uma oportunidade na igreja, eu já sabia alguma coisa para falar. Das coisas de Deus, né, irmãos? E por ali, então, irmãos, eu comecei. Ali eu comecei. E daí eu lembro que eu comecei já a pregar mesmo a palavra, eu estava com 16 anos. Vamos dizer, já ter oportunidade assim para pregar a mensagem da palavra de Deus. E naquela época se começou culto na casa do meu pai lá. Um pastor que vinha de uma outra cidade, né? Vinha uma vez por mês, mais ou menos. Mas a gente já colocou ali um culto por semana, ali na casa do pai. E eu e o meu irmão ficavam na direção do culto ali, mas mais em primeiro lugar já era eu, né? E o meu irmão era mais velho que eu, 5 anos mais velho. Mas mais era eu que ficava na direção ali do culto. E ali eu comecei então, irmãos, comecei ali a pregar o evangelho. Eu lembro que num culto um casal aceitou Jesus. Um casal que sempre estava vindo frequentar os cultos ali. Às vezes quando o pastor vinha, eles vinham ali frequentar, já tinham recebido umas bênçãos ali na igreja, né? E estavam vindo, né? E aí num culto que eu estava pregando, que eu perguntei se tinha alguém que queria aceitar Jesus, no culto dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar. Aquele casal aceitou Jesus. Aceitaram
e prosseguiram firme. Só que faz anos que eu não vi mais eles. Diz que eles moram aqui em Barão. Aqui em Barão. E ele é pastor. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. É uma Assembleia de Deus. Não é essa antiga, né? Mas ele é pastor de uma igreja Assembleia de Deus ali. Já faz anos já que ele é pastor. Então ele prosseguiu firme, né, irmãos? Eu nunca mais tive o privilégio de ver ele, né? Mas foi por meu intermédio. Naquele tempo eu tinha lá meus 16 anos de idade. Então, irmãos, as coisas de Deus são assim, são lindas, são maravilhosas, quando nós temos um desejo, né, irmãos? Um desejo assim, e baseado, claro, num chamado de Deus assim, para cada um. Então Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai colocar o desejo, e a pessoa vai fazer algo para Deus. Vamos se colocar em pé, irmãos, neste momento. Vamos fazer uma oração. Vamos orar e depois nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. Grande Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, Senhor. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, por mais esta mensagem, esta palavra que eu tenho pregado nesta tarde, Senhor. Obrigado, Jesus, por toda maneira, toda forma que o Senhor tem me usado, que o Senhor tem sido com a minha boca, pelas palavras que o Teu Espírito Santo colocou nos meus lábios, na minha boca nesta tarde, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que através da Tua palavra, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem falado nos corações. Eu tenho certeza que o Senhor tem agido em cada coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar muito mais e mais em cada coração, ó Deus. Através da Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra, meu Deus, é que transforma o homem. A Tua palavra é que liberta o homem. Porque a Tua palavra mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, que a Tua palavra, Senhor, tenha penetrado em cada coração. Que cada um, meu Deus, nessa tarde, ele tenha entendido a Tua palavra, Senhor, segundo a maneira que o Senhor quis falar em cada coração, ó Pai. Meu Deus, continua conosco, nos abençoando nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu vou pedir para a irmã Lívia cantar mais um hino, irmã. Se a irmã tem aí. A irmã tem mais um hino aí, a irmã cantar, enquanto eu vou passar ali no banheiro ali, passar uma aguinha nas mãos. As palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Me falaram de um lugar muito Aleluia. distante Glória a Deus. daqui. Me falaram de um lugar Glória a Deus. onde o rei
Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Aleluia! Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta, Glória a Deus! e coroa teremos ali, cantaremos com os anjos, Glória a Deus! voaremos com arcanjos, onde viveremos, e pra sempre então diremos. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Graças a Deus, irmãos. Então, vou preparar aqui